Bom, gente, Donald Trump se muda de volta para a Casa Branca em 20 de janeiro, mas o governo dele já começou. Na quinta-feira, em uma conversa por telefone, o presidente eleito dos Estados Unidos aconselhou o presidente russo Vladimir Putin a não intensificar a guerra na Ucrânia. A negociação pelo fim do conflito é uma promessa de campanha, e quem deve sair perdendo é a Ucrânia, que pode ficar sem uma parte do território. E aí, gente? E aí, a mim segue evidente três coisas. As principais vítimas da eleição de Donald Trump são, no plano internacional, são a Ucrânia, os palestinos e a democracia de Israel. Essas são. O Benjamin Netanyahu vai ter muito mais conforto para pressionar a democracia israelense. Ele gostaria muito de segurar os poderes da Suprema Corte, que é o principal poder que o impede de ter mais poder. Ele já está tirando dos sistemas de segurança e do comando do Exército os nomes moderados, os nomes liberais que tinham feito um governo de coalizão logo após o 7 de outubro. Isso abre espaço para ele ser muito mais carniceiro em volta, se ele quiser. E o Netanyahu tem um problema que é o seguinte: ele não pode deixar o poder, porque no momento que ele deixar o poder, ele vai ser preso. Porque a quantidade de casos de corrupção com prova contra ele é um troço gigante. Então, a ele interessa, ele não é um radical sincero, entre aspas, como Donald Trump e Jair Bolsonaro, que são radicais mesmo, eles já trazem aquilo. O Netanyahu é um oportunista, ele se radicalizou porque aquilo tem benefícios eleitorais para ele, porque aquilo deixa ele fora da cadeia, literalmente. O que o Trump também fez, o que o Bolsonaro está tentando fazer também, voltar ao poder para não ir para a cadeia. Mas o Bolsonaro é radical de verdade, e o Trump também é um louco. O Netanyahu é cínico, entende? Eu não estou dizendo que isso é mérito ou demérito, é só uma característica. O Netanyahu, no passado, já foi um premier moderado de direita. Assim como Viktor Orbán também, que o primeiro mandato dele como premier na Hungria foi um premier de direita moderado. E aí tem certas pessoas que simplesmente vestem a roupa oportunisticamente de acordo com o que te traz mais benefício. Volodymyr Zelensky está ferrado. Ele está ferrado por quê? Porque tem uma lógica na guerra da Ucrânia que é o seguinte: a Europa dá muito pouco para o Zelensky. Quem arma o Zelensky para resistir à invasão russa são os americanos. E eles dão armas para o Zelensky manter em número suficiente para que o Zelensky mantenha aquela guerra travada. Tipo, ele não consegue vencer, mas os russos também não conseguem vencer. Então fica aquele troço assim, tipo, no empate. No momento que os Estados Unidos pararem de armar a Ucrânia, acabou. Isso vai ter um outro reflexo. Porque se o projeto OTAN começa a ficar muito enfraquecido e os europeus vão se sentir assim, foi como o Macron disse outro dia: você vai ter que rearmar a Europa. Você vai ter que criar um exército da União Europeia. Você vai ter que voltar ao sistema pré-ONU de alguma maneira, por causa do medo do expansionismo russo. Isso é uma coisa chave que eu acho que boa parte da esquerda não compreende a respeito da OTAN. Eu acho que é muito chave o que você falou isso. Aí, a existência da OTAN manteve, de certa forma, aquela Europa que vivia entrando em guerra entre si. A existência da OTAN pacificou o troço. Você tem exércitos fracos na Europa. A maior parte dos países europeus não tem, mesmo França, Alemanha, tudo mais, que são os países mais poderosos da União Europeia, não tem exércitos fortes, não tem exércitos relevantes, porque não precisa. Porque a OTAN garante a sua segurança. Se o Trump pula fora da OTAN, a OTAN não vai sumir, vai virar um exército da União Europeia. Porque sim, eles vão precisar de algum tipo de exército, porque afinal de contas tem um maluco com arma ogiva nuclear vizinho. E um cara que é meio que dado a fazer invasões. E isso facilita o quê? Isso facilita a ascensão de governos autoritários.
Porque você aumenta a sensação de insegurança, você vai ter que reinvestir dinheiro em exército, aí você vai ter que desviar dinheiro, você vai ter que enfraquecer o estado de bem-estar social que virou o apanágio da Europa nas últimas décadas, mas já está em decadência também, aí você vai piorar a qualidade de vida, é outro mundo, que não tem a ver com o mundo de 1980 para cá.